Oi, gente, graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a vida de Davi, uma passagem na palavra de Deus que mostra que Davi decidiu crer no Deus de Israel. Então, gente, essa passagem está em 1 Samuel 17, onde fala, sobre a decisão de Davi acreditar de todo o seu coração no Deus de Israel. Então, no capítulo todo de 1 Samuel 17, fala que o povo de Israel estava sendo afrontado pelo povo filisteu. Isso já vinha acontecendo vários dias. E também tinha um homem lá, que era um homem de grande estatura, que fez um desafio para o povo de Israel, falando se tinha alguém lá do povo de Israel que era corajoso para vir lá lutar com ele. Porém, quando ele fez essa afronta, todo o povo de Israel temeu, não somente o povo, também o rei de Israel. O rei Saul temeu também, eles ficaram amedrontados com aquela afronta, com aquela ameaça daquele filisteu. Mas um dia as coisas mudaram, algo aconteceu. Um dia Jessé mandou o seu filho Davi ir até o acampamento que estava o exército de Israel, levar pão para os seus irmãos. E uma dessas vezes que Davi foi lá, ele viu a afronta do filisteu que estava ameaçando o povo de Israel. E muito se indignou com aquela afronta dele estar afrontando o povo da aliança, afrontando o exército do Deus vivo. Então Davi deixou claro a sua indignação, e ele ouviu também o povo de Israel falando o que aconteceria ao homem que lutasse contra aquele filisteu e ganhasse. Ele teria vários benefícios do rei Saul e também poderia se casar com a filha do rei Saul. Podemos ver isso no versículo 26, que diz assim: que farão aquele homem que feria este filisteu? Tirar a afronta de sobre Israel. Quem, pois, é este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Então Davi muito se indignou com a afronta do filisteu, e várias vezes ele perguntou, o que aconteceria ao homem se ganhasse, esse filisteu, se guerreasse contra ele e vencesse. E conforme as palavras de Davi chamou muita atenção dos soldados, eles falaram, comunicaram ao rei Saul sobre Davi, que mandou chamar. Podemos ver isso no versículo 32, ainda no capítulo 17. No versículo 32, Davi tentou motivar o rei falando assim: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém o rei Saul ficou admirado sim com a fé de Davi, porém ficou temeroso porque Davi era apenas um jovenzinho. E ele tentou colocar no coração de Davi para que ele não fosse, porque aquele homem de grande estatura era acostumado na batalha, já estava acostumado com aquele ritmo de vida, de guerrear, várias batalhas, várias guerras. Porém, Davi deixou claro que tinha acontecido um episódio com ele. O Senhor livrou ele da mão do urso e do leão. E isso fez com que, diante da fé de Davi, mesmo sendo jovenzinho, de pequena estatura, porém diante daquela fé dele não teve outro jeito, Saul teve que liberar ele para ele ir lá guerrear contra o filisteu. Porém Saul, mesmo assim, ele tentou, usando os seus recursos que ele tinha, colocando Davi, todo com a armadura. É a minha melhor armadura. Nunca usei uma armadura antes, Senhor. Não posso lutar com isso. Porém Davi não estava conseguindo andar por causa do peso daquela armadura. E ele não quis ir com aquela armadura que o rei tinha colocado nele. No versículo 40 mostra como Davi foi. Então, a única arma que ele tinha, as armas que ele tinha era essa. E no versículo 42, quando o filisteu olhou para Davi
e vendo Davi o desprezou, porquanto era um mancebo, ruivo de gentil aspecto. Então Golias, ele desprezou Davi, porque ele estava sendo guiado pelaquilo que ele via. Ele olhava Davi, a única coisa que ele enxergava é que ele era um jovenzinho, nem armadura ele tinha, e ele, desprezou Davi e falou que o mataria. E no versículo 45, Davi respondeu para ele assim: Você desafiou Deus de Israel, e aqui estou. Você vem com espada, lança, escudo, porém eu venho em nome do Senhor, a quem você quer plantar. O Senhor vai entregar esse gigante em minhas mãos. Eu vou te ferir, cortar a sua cabeça, e toda a terra saberá que existe Deus, Israel. E não saberá que o Senhor salva. Davi deixou claro que ele não estava indo pela sua própria força. Ele não estava confiando na sua estatura. Davi deixou claro que ele estava indo contra o filisteu, homem do Deus de Israel. Podemos ver isso quando ele foi ao encontro do filisteu. Todo o povo de Israel e Judá comemoraram alegremente, foram lá e guerrearam contra o filisteu e ganharam aquela batalha. Mas algo que me chamou a atenção aqui, mesmo que ele era um jovenzinho, mesmo que ele não fazia parte daquele exército lá de Israel, porém ele fazia parte também da aliança. E ele decidiu crer de todo o seu coração no Deus de Israel. Ele decidiu crer no Deus que pelejava por ele. Davi, ele tinha tanta confiança em Deus que ele sabia todas as suas batalhas o Senhor pelejava por ele. Então, algo que me chamou a atenção, que ele não olhou para a sua força, mas ele olhou para o Deus Todo-Poderoso, um Deus vivo. E algo que também me chamou a atenção, não somente a coragem de Davi, como ele não se deixou abalar. Ele não se deixou abalar pelo seu irmão. Você pode ver isso, conferir lá no capítulo 17, que fala que o seu irmão achou que ele estava lá com a motivação errada. Ele não se deixou abalar com aquilo. Ele não se deixou abalar pela afronta também do filisteu. Ele não se deixou abalar também pelo medo daquelas pessoas do povo de Israel que estava temeroso, se acovardando, recuando. Ele não se deixou abalar pelaquilo que o próprio rei Saul falou para ele, que aquele homem tinha, experiência de guerra, e falou que ele era jovem demais, dando a entender que ele não tinha experiência. Nada tirou Davi do propósito. Nada tirou Davi, nada tirou do coração dele o desejo de batalhar, o desejo de guerrear, porque ele sabia que pela força dele, ele não ia conseguir nada. Ele sabia que ele estava lá com um cajado na mão, como um pastor que protegia suas ovelhas. Ele estava lá na autoridade do nome do Senhor. Ele estava lá na autoridade do Deus de Israel, que o Senhor pelejaria por ele. Então, gente, vamos tirar isso que Davi fez. Quantas vezes ouvimos pessoas falando, tentando nos colocar de uma maneira, inferior? Quantas vezes ouvimos pessoas falando coisas que não é aquilo, não é a motivação que está no nosso coração? Quantas afrontas muitas vezes nós sofremos? Mas vamos fazer como um Davi,
que não se deixou abalar com as coisas que ele estava ouvindo e tampouco se deixou abalar com aquilo que ele estava vendo. Ele depositou totalmente a confiança no seu Deus. Ele depositou totalmente a confiança que Deus era um Deus que batalharia suas batalhas. É assim que a gente possa conseguir colocar no nosso coração, assim como Davi, a certeza, a confiança que o Senhor peleja por nós, que o Senhor, Ele batalha as nossas batalhas. E a fé de Davi motivou aquelas pessoas que estavam lá. A fé de Davi fez as pessoas novamente voltar a fé no Deus de Israel, porque o Golias representa um monte. Golias representa a dificuldade, Golias representa problemas, Golias representa o impossível e Davi representa que com Deus todas as coisas são possíveis. O Senhor nunca nos abandona, que o Senhor nunca nos deixe e não vamos permitir que a gente venha se tornar pessoas conformadas, pessoas que se conformam com as circunstâncias e deixam de lutar, como aquele povo de Israel estava se conformando com aquela situação, se sentindo incapaz, sabe, de guerrear. Então uma pessoa que se conforma com a situação desiste de lutar, a pessoa se acovarda. Então vamos ser pessoas inconformadas como Davi, que simplesmente não olhou para a sua força, simplesmente não olhou, não deu crédito pelaquilo que ele estava ouvindo as más notícias, simplesmente não foi guiado pelaquilo que ele estava vendo, simplesmente foi guiado crendo no Deus vivo, no Deus de Israel, no Deus todo-poderoso. É isso, gente. Fica na paz, fica com Deus. Até o próximo vídeo.